Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Meu nome é Regina Helena e hoje eu gostaria de conversar com você sobre aliança desastrosa. Você já fez alguma aliança e depois ela se revelou um desastre, uma coisa muito ruim e você se arrependeu? Às vezes é na vida profissional, com algum colega ou com alguma empresa, às vezes é com algum parente e você depois fala: por que eu fui fazer isso? Eu gostaria de contar a história para vocês do rei Josafá, era o rei de Judá. Ele reinou por volta de 873 a 849 a.C. E lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1, diz que tinha Josafá riquezas e glória em abundância, né? E ele aparentou-se com Acabe. Acabe era casado com Jezabel, aquela rainha perversa, adoradora de Baal. Vocês lembram? Então, e o filho de Josafá se casa com a filha de Acabe e Jezabel. E por conta desse parentesco, certo dia, Josafá vai na casa de Acabe. E lá tem um churrascão muito gostoso, um banquete, mas depois vem a cobrança do preço, né? Vem a cobrança, né? Vem o preço era... Acabe convida Josafá para ir numa guerra contra o rei da Síria. O rei da Síria estava muito irritado com Acabe. E ele então quer matar Acabe. E Acabe convida Josafá: vem comigo guerrear contra o rei da Síria. E Josafá concorda e vai. E aqui tem os capitães do rei da Síria tinham uma ordem para matar o rei Acabe. Então, em 1 Reis, capítulo 22, conta que Acabe, então, arma uma estratégia. Ele sabia disso, que ele estava ameaçado de morte. Então, ele fala para Josafá: Josafá, você vai com vestes reais, né? E eu vou, a paisana, eu vou disfarçado. Era uma arapuca, né? Eles iam procurar o rei e acabar matando quem? Matando Josafá, que não tinha nada com a história. Mas Deus é maravilhoso, ele protege os seus filhos. Deus se agradava de Josafá. E o que aconteceu foi que quando viram Josafá com os vestes reais, eles se aproximaram para matar Josafá. Só que Josafá gritou, e deu tempo então deles perceberem que aquele não era o rei Acabe. Não era o rei Acabe. Então Josafá é protegido por Deus, não é morto pelos capitães da Síria. Mas, olha só, no versículo 34 de 1 Reis 22, diz que um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura, na brecha. Olha só, com Deus não se brinca, né? Josafá foi protegido por Deus e Acabe acabou sendo morto. Acabou sendo morto. O tempo passou, Acasias Acasias é filho de Acabe e Jezabel, ele assume o trono de Israel, é o 8º rei de Israel, e ele então também procura Josafá para uma aliança. E ele lá em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas 20, ele procura Josafá, e combina com Josafá para fazer alguns navios. Então, Josafá concorda, né? Concorda, se alia a Acasias. E aqui fala, em 2 Crônicas 20, 35, que Acasias era um rei mau também. E no versículo 37, conta que Eliezer profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliastes com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Olha só, quando a gente se alia com pessoas erradas, a gente passa por perigos. Muitas vezes o trabalho das nossas mãos é prejudicado. Como nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. Aqui em João, 2 João, versículos 7 em diante, João alerta, fala: olha, existem muitos enganadores, e vocês tomam cuidado, porque eles podem destruir o fruto do seu trabalho. Se alguém vier ter com você e não traz a doutrina certa de Jesus Cristo, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas vai ser cúmplice de suas obras
Mas pessoas que se dizem irmãos, mas que não são pessoas que levam outra doutrina diferente da que Cristo deixou para nós. Que Deus nos confira discernimento para que a gente não se alie com pessoas enganadoras. Não só para passarmos por perigos, né? Se nós fizermos isso, e também para que não sejam destruídos o fruto do nosso trabalho. Então, olha, Josafá, ele se aliou de forma errada com Acabe. Depois, ele se alia novamente com Acacias, filho de Acabe. Acacias morre e outro filho de Acabe assume o trono, que é Jorão. Jorão também, ele é o 9º rei de Israel e também descendente então de Acabe e Jezabel. E aqui nós temos que ele vai em busca de Josafá também para se aliar com ele. Por quê? Jorão está sendo ameaçado pelos moabitas. O rei de Moabe pagava tributo a Israel quando Acabe era vivo. E ele não quer mais fazer isso. E ele então vai para guerrear contra Jorão, contra o rei de Israel agora, né? Um dos filhos de Acabe que sucedeu a ele. Mas daí ele fala para Josafá, Josafá, você me ajuda? Você concorda em ser meu aliado? Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 3, né? Ele pede ajuda, e ele é um rei também mau. Ele é um rei mau. E Josafá responde, subirei. Serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como teus cavalos. Então partem contra os moabitas o Jorão, né, rei de Israel, Josafá, o rei de Judá, e também o rei de Edom, os edomitas. Eles partem, só que durante 7 dias eles estão marchando no deserto e a água acaba. Eles ficam sem água para eles e para os animais que estavam com ele. Isso aí é uma coisa muito terrível que acontece. Né? E o que a gente vê que no versículo 10 fala que Jorão fica angustiado. Ele fica angustiado e ele fala assim, Deus quer acabar conosco, né? O Senhor chamou esses 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe. Ele põe a culpa em Deus. Mas olha a diferença entre quem serve a Deus, entre quem crê em Deus, né, busca a Deus, e aquele que não crê. Jorão, um rei mau, ele culpa a Deus. Agora, Josafá, por sua vez, ele fala assim, não há um profeta aqui que a gente possa consultar? E eles falam assim, tem Eliseu. E eles vão procurar Eliseu. No versículo 13, Eliseu vai e conversa com eles. Mas Eliseu diz para o rei Jorão de Israel, que eu tenho eu contigo? Eu não tenho nada a ver com você. Ele diz, né? Por que você não vai procurar os profetas do teu pai, da tua mãe? Vai procurar os teus profetas de Baal, né? Por que você está me procurando? Eu sou profeta de Deus, né? Eliseu está dizendo, né? Mas daí, Jorão diz assim, não, porque eu procurei você porque o Senhor nos chamou para essa guerra, chamou a mim, a Josafá e também ao rei de Edom, mas ele que nos chamou. Então ele coloca assim, é Deus, é projeto de Deus, né? Mas Eliseu, ele tem discernimento do Espírito e ele diz assim, olha, no versículo 14 de 2 Reis 3, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá sim, é um homem de Deus, esse rei de Judá, eu não te daria atenção e nem te contemplaria. Mas você está com Josafá. Então ele tinha discernimento do Espírito, ele fala assim, ele não se impressiona com as palavras de Jorão, que Deus tinha juntado os 3 para lutar contra o rei de Moabe. Ele não se impressiona. Ele diz assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo, mas como aqui tem o rei Josafá, eu vou ajudar. E ele diz então, ali o que eles deveriam fazer. Ele diz assim, no versículo 16, passei nesse vale covas e covas, né? Vocês obedeçam, né? Vocês têm que fazer covas, cavarem cisternas nesse vale. Essa é a nossa vida, né? Nós queremos colher, nós temos que obedecer. No caso era cavar covas.
mas era uma coisa assim, tudo seco, né? Vamos fazer buraco aqui, tá todo mundo cansado, sedento, mas eles obedecem. Então, olha só o que acontece. Eliseu, ele promete, ele diz assim no versículo 17: porque assim diz o Senhor, não sentireis vento nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isso é pouco aos olhos de Deus. O que Deus vai fazer é muito mais. Esse é o nosso Deus. O que Ele faz em mim, em você, é muito mais. Os milagres dele são inacreditáveis, são surpreendentes, né? A gente não tem noção de como isso acontece. Quando eu obedeço, os milagres acontecem, né? E eles fazem isso, cavam esses buracos. E no versículo 20 diz que pela manhã, esse é o nosso Deus, de um novo amanhecer, né? Eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Esse é o nosso Deus, do nada, a terra se encheu de água. Não só saciou a sede de todo o exército, né, dos 3 exércitos, 3 reis, como também aquela água enganou os moabitas. Aqui conta que os moabitas, eles olham para a água e vendo o sol sobre as águas, eles viram que a água parecia tingida de sangue, vermelhas como sangue. E eles falaram, isso é sangue. Sabe o que aconteceu? Os 3 exércitos lutaram entre eles. Então, vamos lá acabar com o que restou. E eles vão para o arraial de Israel, achando que eles estavam todos mortos. E quando eles chegam lá, Israel se levanta e fere os moabitas. Então aquela água não só sacia a sede, mas engana de uma forma surpreendente, como Deus intervém, né? É uma coisa tremenda. Engana os moabitas e a guerra então é vencida por Josafá e também por Jorão. Meus amados, olha só como Deus, esse é o nosso Deus, né? Muitas vezes a gente pode fazer alianças erradas, que Deus nos dê discernimento para não fazer isso. Porque quando isso acontece, muitas vezes nós sofremos ameaças, perigos, né? O fruto do nosso trabalho é prejudicado, como os navios foram destruídos, né? Não devemos, que Deus nos conceda discernimento para não fazer isso. Mas louvado seja Deus que está conosco, que nos livra. Se nós tivermos realmente uma aliança, antes de tudo, com Deus, Deus nos livra de tantos inimigos, de tantos perigos. Sim, nós devemos tomar cuidado com quem a gente se alia, mas Deus, Ele nos protege e guarda sempre, em todo o tempo, porque o seu amor, a sua misericórdia excede. Apesar de nós, Deus é tremendo. Que Deus nos perdoe das alianças erradas que nós temos feito. Que Deus nos dê discernimento para não fazer alianças que não agradam a seus olhos. Mas o mais importante, que nós possamos manter a nossa aliança com Deus em Jesus Cristo. Deus, Ele fez aliança com Abraão, Ele fez aliança com Israel, Ele fez aliança comigo e com você por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Lá em Lucas capítulo 22, né? Versículo 20. Jesus está ceando com seus discípulos e de uma forma tremenda ele ergue o cálice com a uva e ele fala, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Que nós possamos buscar ao nosso Deus, que nós possamos todos os dias renovar nossa aliança com Ele e temos uma vida que agrade a Ele em todo o tempo. Essa é a maior e a melhor aliança. Você já fez essa aliança? Você tem feito alianças desastrosas? Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião e que a gente possa buscar a Deus antes de mais nada, que tenhamos aliança antes de tudo com Ele e que Ele nos conceda discernimento para nós escaparmos de alianças que não são bênção na nossa vida, em nome de Jesus, amém?
Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.